Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é sempre muito importante, de graça, a tua inscrição. Deixa também o like no vídeo, não esquece não, deixa essa moral aí, cola o dedo no like, espalha para todo mundo aí o canal Vasco Connection, diz que tem vídeo novo. Valeu, galera? Aqui, antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do nosso Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, tá certo? Então, tem um link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. Clica no link, é tudo bem prático, gente, tudo rápido. Faça sua inscrição lá na Betfair. Lembrando sempre que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Receba até R$ 600 de bônus, mas você precisa fazer aí o primeiro depósito. É bem baratinho aí, 10 ou 15 reais, para você estar recebendo o seu bônus de até R$ 600, tá certo? Para você estar se divertindo na Betfair. Então, clica aqui embaixo, primeiro link fixado nesse vídeo aqui. Corre lá porque a promoção é por tempo limitado, tá certo? Então, Betfair e canal Vasco Connection juntos no mesmo projeto. Valeu? Aqui, eu quero começar o vídeo de hoje, porque depois que eu gravei ontem, é claro que eu li os comentários, gravei o vídeo de ontem, falando um pouco do jogo com o Fluminense, e aí você acompanha outras pessoas também falando sobre o jogo. Aqui, eu quero saber, de coração, o que o Fluminense fez para ganhar do Vasco. Eu quero saber que jogo é esse, né, que o presidente do Fluminense deu ataque de piti, como se o Fluminense estivesse jogando muito contra o Vasco. Como se o Fluminense, no jogo, fosse superior ao Vasco. Mas pelo contrário. Eu vi um Vasco muito superior em todos os sentidos ao time do Fluminense. O Fluminense não fez nada contra o Vasco. O Vasco não deixou o Fluminense andar, respirar em campo. O Vasco jogou muito bem, tecnicamente, taticamente. Não adianta ficar buscando historinha, porque o gol do Verratti foi legal. E é isso, gente. O Vasco está numa crescente na temporada. O Vasco buscou uma classificação na Copa do Brasil, estava alguns jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas voltamos a vencer, vencemos um clássico, e eles que se explodam lá embaixo na zona de rebaixamento. Temos nada a ver com isso, não. Temos que cuidar da nossa casa. Temos que continuar arrumando a nossa casa. E sem ficar dando moralzinha para os outros. Hein? Que história é essa? Isso aqui é Vasco, pô. Que papo é esse? Parece que não, Fluminense. Quem é Fluminense? Nós somos o Vasco. Né? Nós somos o Vasco. Eles são fregueses do Vasco. Freguesia em dia. Essa aqui é a grande realidade. Eles não aceitam, não. Mas a realidade é essa. Nós somos gigantes em todos os sentidos. Torcida, títulos, jogos. Nós somos gigantes. Eles são os fregueses. Eles tentam inverter, né? Mas nunca serão. Jamais serão. Nós somos o Vasco. Tá certo? Gente, falando sobre isso, tá? Eu quero falar aqui um pouquinho. Vou falar sobre os reforços, mas quero falar sobre o Pedrinho. As atitudes do Pedrinho. Ontem foi Dia dos Pais e tal, mas claro, sempre trabalhando, né? Aí você deseja feliz Dia dos Pais para algumas pessoas e tal, aí você puxa um assunto ou outro, e claro, sempre acaba assunto Vasco, né? Assim, o que eu busquei entender ontem é a movimentação do Pedrinho dentro do Vasco, sabe? A movimentação correta de um cara que passa credibilidade para os jogadores que serão contratados, para os empresários desses jogadores, para as empresas que vão investir no Vasco, se é que já não estão investindo no Vasco. Eu acho que tem empresa já chegando junto aí, ajudando o Vasco. Então, as atitudes do Pedrinho dentro do clube, gente, tem chamado a atenção, tá? O Pedrinho mostra vascainidade, pensamento grande em todos os movimentos dele dentro do Vasco. Ele vem fazendo dentro do Vasco. É realmente tudo muito bacana, tá? E assim, a tendência é que o Vasco feche um elenco forte muito em breve. Porque o time do Vasco já é bom. O time do Vasco está ganhando corpo. Ele está fechando mais reforços para o Vasco. Ele está fechando novas empresas para investir no Vasco. Salários continuam em dia. As contas continuam em dia. Então, assim, para quem quer inventar narrativas e tal, eu acho que o cerco está bem fechadinho. Acho não, tenho certeza. Tá tudo bem amarrado dentro do Vasco. Tá tudo bem sério dentro do Vasco. Acabou a papagaiada, né?
aquela papagaiada daquelas pessoas que não queriam bem do Vasco. Essa é que é a grande realidade. Dito isso, algumas pessoas perguntaram sobre reforços, e ontem, é claro, eu busquei entender a questão de alguns jogadores. Brian Rodrigues, um jogador, tá, de 24 anos, um passe realmente, um valor alto, né? 3,5 milhões de euros, realmente, mas assim, é um jogador uruguaio de 24 anos, tá? Ponta esquerda, habilidoso, rápido, jogador que sabe das coisas, um jogador que o Vasco não tem. Brian Rodrigues joga muita bola, tá? O Vasco parece que busca entender melhor, pelo que eu entendi, tá? A situação Brian Rodrigues, tá? Parece que ele tem um problema particular na vida pessoal dele, então isso aí seria um empecilho. Mas sobre o jogador Brian Rodrigues é um grande jogador muito bom. Na minha opinião, chega para jogar, tá? Entrega a camisa que o moleque joga muita bola. Rápido, habilidoso, cria jogadas, chuta bem pro gol, faz gols. Então, assim, é um grande jogador. Mina, zagueiro Mina. Uma situação que parece que o Vasco ainda não definiu, tá? Tem muita gente, já esqueceu, já foi. Acho que não. Eu acho que o Vasco continua ali flertando com o jogador, entendendo melhor a vida do jogador. Tem outros clubes interessados. O Mina é um grande zagueiro, né? Então é normal. Mesmo que ele não feche com o Vasco, ele não vai deixar de ser um grande jogador. Sabe? Se for para outro clube, vai continuar sendo. Não vou mudar minha opinião porque o cara fechou com outro clube. Mas o Vasco busca entender o jogador. O jogador estaria fechado com o Vasco. É o Maurício Lemos, uruguaio de 28 anos, do Atlético Mineiro. Excelente zagueiro também. Tô vendo alguns comentários aqui, gente. O Maurício Lemos é um grande zagueiro. É um jogador que sabe das coisas. Na minha opinião, chega, se estiver bem, junto com o João Vitor, vai formar a dupla de zaga junto com o João Vitor no Vasco. Mas aí o Léo e o Maicon, Eduardo, todo clube precisa de um elenco. O Léo e o Maicon nunca foram unanimidade para a torcida do Vasco, nem para o Vasco, né? Acredito até, tivemos aí a saída do Medel, o Medel era o titular, o Rojas, sempre que o Vasco tentou uma sequência, o Rojas, enfim, se machucava e tal, tá bem agora, mas, é um cara que, enfim, tem essa questão, divide muito bem as bolas, né? Então acaba se machucando com frequência. Então, o Vasco busca zagueiros porque entende o tamanho da carência, né, ali no sistema defensivo. Então, o Vasco negocia e essa semana é uma semana decisiva para esses reforços, tá? O Vasco vai anunciar reforços e essa semana pode ser que o Vasco exploda alguns nomes aí. Tipo Maurício Lemos, Brian Rodrigues, entre outros nomes, que o Vasco está no mercado, o Vasco está negociando e deve pipocar reforços aí a qualquer momento. Outra questão também, que eu acho, tá? Essa aqui é a minha opinião, que atrapalha o Vasco, é elenco inchado. Jogadores que não vêm sendo aproveitados dentro do clube, que ganham salários altos, considerados altos, né? Galdames, por exemplo, 700 mil por mês. E quanto ganha o Zé Gabriel, Praxedes, salário alto, Rossi. Então, eu estou falando de 4 jogadores aqui, ó, Galdames, Zé Gabriel, Praxedes e Rossi. Jogadores que não serão mais utilizados assim com frequência, a não ser numa eventual grande necessidade, não sei o quê, mas não acredito muito não. Eu não estou desrespeitando os atletas aqui não. É que nós temos boas opções, não só essas que o Rafael Paiva vem convocando para os jogos, mas na base também. Tem um menino, Lucas Eduardo, exemplo, tá? Que é um volantão da base, pronto para jogar e que não pode ficar afastado, na minha opinião, do elenco principal. Porque é um menino forte, rápido, pode ser aquele volantão ali ao lado do Hugo Moura em alguns jogos, porque é um jogador de muita marcação, um jogador de muita vontade. E nós vamos precisar desses jogadores. Até porque Coutinho tá voltando, Paulinho e Jair também, Estrela vindo aí. Então tem uma galera chegando aí em outubro para fortalecer ainda mais esse elenco do Vasco, gente. Então vamos ficar atento. Então, recapitulando aqui, Vasco no mercado, o Vasco vai anunciar nomes, jogadores, reforços. O Vasco vai dispensar jogadores também. Vamos entender melhor essa situação, vamos apurar mais essas notícias.
o Vasco sempre, realmente, nesse momento, tá? Após a chegada do Pedrinho, brigando por coisas boas, tá? Brigando, o Vasco tá voltando, agora, na minha opinião, o Vasco volta a disputar uma Libertadores ano que vem, tá? O Vasco vai buscar a classificação no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai longe na Copa do Brasil. Deixa aqui embaixo seu comentário. Deixa aqui embaixo seu comentário sobre isso, tá certo? Gente, hoje é dia de live, hoje teremos mais vídeos novos, então você que ainda não é inscrito, antes de encerrar aqui o vídeo, antes de você sair aqui, pô, Eduardo, terminei, mas me inscrevi aqui no canal, deixei o like, deixa essa moral aí, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras sobre o nosso Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente e abençoada semana e saudações vascaínas.